O que disseram personagens da partida, o Alisson, que foi substituído, estava lá carregando o piano como primeiro volante, e o treinador, Zubeldia, que foi apresentado ontem a uma derrota no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Vamos ouvi-los. Acaba que nós, jogadores, nos cobramos muito também ali depois do jogo, sabíamos que deveríamos ter feito um jogo melhor, mas infelizmente hoje não conseguimos, né, colocar em prática aquilo que a gente vinha fazendo nessa sequência muito positiva que a gente vinha tendo. Né, querendo ou não, a gente vem de 2 empates fora de casa, com chance de vencer o jogo, mas como eu disse, né, não é o fim do mundo, não dá para tirar também o mérito do Cuiabá, que veio aqui, fez uma grande partida, conseguiu marcar a gente muito bem ali, né, então acaba que agora é corrigir os erros, não tem como ficar lamentando, porque sábado já tem outro jogo, é de 2 dias, 3 dias, e assim, a gente entende o lado do torcedor, a gente fica muito chateado também, porque queríamos ter conseguido essa vitória, mas é isso, agora é escutar o professor, para que sábado a gente possa chegar lá, né, y fazer un juego melhor que fizemos aquí hoy. Tácticamente o estratégicamente nos sorprendimos. Anímicamente es difícil de comprobarlo, ¿no? O sea, es difícil ese aspecto. Pero jugamos mal. O sea, vamos a resumirlo en eso. Después tendremos no mucho tiempo para ver el porqué. Y sí ser contundente con que jugamos mal, no hay que encontrarle mucha vuelta y creo que el rival ganó bien. En algunos momentos del segundo tiempo tuvimos la iniciativa, pero hicimos un mal partido. El rival nos ganó bien, el rival hizo su trabajo, se sintió mucho más cómodo. Y cuando eso sucede es probable que te toque perder, como nos pasó. Tuvimos un rendimiento bajo todos, por debajo de lo esperado, y no pudimos sentirnos cómodos en todo el partido. Lamentablemente hay que asumir que el rival lo hizo mejor. Lo de Lucas es por una cuestión de... Me encantaría que esté siempre en cancha, pero es una cuestión de acumulación. Según mi experiencia y de los profesionales que me apoyo, cuando ya juega 4 partidos seguidos es complicado. La idea era que juegue 2, ¿no? Que hoy haga unos minutos y jugar el próximo encuentro. Tem intervalos grandes entre os jogos, né? Daí é uma questão que a gente não tem acesso às informações hoje. A ciência oferece para o treinador, comissão técnica, que lê elementos de uma suposta fadiga exagerada ou não, se o jogador está para estourar ou não. Não sei se a decisão foi tomada em cima disso, Pretzel. O fato é que as mudanças que o Zubeldia fez, a escalação que entrou, não funcionou. Depois as alterações que ele faz também não funcionaram. Foi a pior partida do Zubeldia como treinador, da atuação dele como treinador também. Ele foi muito mal e pelo menos ele não foi para a entrevista dizer que o time jogou bem. Não viu um outro jogo do que foi. Porque tem muito treinador, o time não joga nada, olha, fomos bem. É o Carille no último jogo do Santos, não o de ontem, o outro. Certo? Que ele perdeu o jogo, ele disse que contra o Operário que o meio-campo foi muito bem, que dominou o jogo. Ele viu um mundo encantado, não tem nada a ver. O Zubeldia viu o jogo correto. Agora, se eu levo o meu jogador, eu vou repetir, eu levo o Lucas para o banco. Se ele está no banco, ele tem condição, cara. Me expliquem aí, eu não consigo entender isso. Ou então, entra, se ele vai jogar meio tempo, entra com ele no primeiro tempo. Pelo amor de Deus, às vezes ele está falando, se esse time for bem, está ganhando, eu não coloco. Exato. Aí ele coloca o Lucas aos 15 do segundo tempo. O Lucas não entrou bem. Mas também, eu entendo até o jogador que entra numa parada dessa, que ele está vendo que o time não está jogando nada. Aí ele entra assim, pô, eu entro, eu tenho que resolver. Se ele começa o jogo, é diferente. Né? Tu começa com uma projeção melhor de vitória. É o que eu imagino. Então, assim, ó, tem certas coisas que eu não consigo entender. O cara não pode jogar 4 partidas seguidas? Por quê? Por quê? E a gente teve aí por conta dos adiamentos, né? Tivemos um intervalo maior. Tivemos uma data FIFA agora. Agora. E tivemos uma semana de diferença entre um jogo e outro. Isso. Não foram 4 partidas seguidas. É claro, você teve aquele intervalo pequeno entre o jogo de São Paulo na quinta-feira. Isso, aí jogou depois contra o Corinthians. Contra o Corinthians foram só 2 dias. Aí sim. Tudo mas bem. de resto está seguindo mais ou menos. Mas antes de pegar o Inter e o Corinthians, ele teve 10 dias livres. Sim. Então tu consegue compor isso, né? Vamos supor que domingo agora tivesse São Paulo e Palmeiras, jogo com os 2 entre os 4 primeiros, ok? Jogo forte, né? Ou se fosse um São Paulo e Corinthians, num mata-mata de Copa do Brasil. Vamos supor, certo? Aí tem uma justificativa. Vou dar uma segurada aqui porque eu preciso dele no outro jogo ali.
Eu preciso dele na decisão contra o meu rival. Até eu entendo. Não aceito muito, porque para mim os três pontos são iguais. Mas até entendo pelo tamanho dos jogos. Agora, poupar porque ele estava jogando o 4º jogo seguido. A gente está vendo uma Eurocopa aí, onde os caras vêm no bagaço depois de uma temporada. Tu vê jogadores de 35, 36 anos que estão jogando todas as partidas. É verdade ou não é? Tu pega o Modric que está lá, o cara tem 38 anos, já jogou 2 seguidas. E vai jogar a 3ª. E se classificar para o mata-mata, vai jogar a 4ª. E o cara vem de uma temporada desgastante. Então, assim, ó, essa tese aí não colou. E assim, a gente aqui já elogiou o Cuiabá, é um time realmente que, se jogar assim, não vai ter problemas de ficar em zona de rebaixamento, nada, porque é um time bem ajeitadinho. Mas jogando e o São Paulo é um dos times que está pensando na parte de cima, já figurou entre o G4, estava querendo se reconectar de novo com as primeiras posições. Os times que almejam as primeiras posições não podem perder ponto dentro de casa para o Cuiabá. É isso aí. Tá? Porque daí se desconecta. Dificilmente o Flamengo vai perder jogo em casa no Maracanã para o Cuiabá, o Palmeiras a mesma coisa, Galo também. Tá... Galo empatou com o Criciúma. Em casa. E o Inter empatou com o Atlético Goianiense. E esses pontos fazem muita diferença. Opa, muito. Então, enfim, era um jogo que o São Paulo tinha que ter entrado com tudo, na minha opinião. Se você quer rodar, tenta fazer o resultado no primeiro tempo e depois dar o descanso. Mas não da maneira que fez o Zubeldia. Evidentemente, ele não é o único responsável, porque Rato já foi titular do time, Michel Araújo também. O Galopo, um cara que já teve momentos melhores e deveriam ter rendido muito mais do que renderam. Só o parênteses. Quando eu olho esse gol, eu lembro um pouco do gol que o São Paulo tomou do Corinthians com o Luciano na entrada da área, sendo desarmado pelo Yuri Alberto. O que o Luiz Gustavo, volante, fez nesse lance, em 3 lances, primeiro a letra, depois a pichotada de canhota, depois a pichotada de destra e depois a pichotada de canhota, 3 lances de um volante dentro da área, me lembrou o 7-1 da Alemanha, juro por Deus. Então assim... Pedindo para parar o jogo, né, Paulo... Arnaldo? Desculpa interromper, né? Enquanto ele está disputando a bola, ele está pedindo ali, ó, parou o jogo. Quando ele pede para parar o jogo, né, Rodrigo? Ele perde a chance de desarmar fazer o segundo desarme. Ele faz assim e perde a chance de fazer o segundo desarme. Então, o gol do Cuiabá está na conta do Luiz Gustavo, assim como o gol do Mosquito está na conta do Luciano. Certo? Essa perspectiva que você falou e de disputar o meio da tabela, Rodrigo, é porque nessa gestão que está indo para o 4º ano consecutivo, que tem as mesmas pessoas no comando, embora agora o presidente do São Paulo esteja chefiando a delegação dos Estados Unidos, mais ou menos, o Tironi tem razão, nesse momento da temporada, em vez de um foco assim, pleno no Campeonato Brasileiro, existiu uma desmobilização. E foi assim com o Crespo, foi assim com o Rogério, foi assim com o Dorival, foi assim agora nesse jogo com o Zubeldia. E mudou muito o treinador, mudaram os jogadores e a direção, o comando é exatamente o mesmo, são as mesmas pessoas. E aí eu acho que essa sinalização do aumento do preço dos ingressos, o Morumbi vazio, hoje o Morumbi vazio com 33 mil pessoas. Sim, hoje o São Paulo já jogou para 3 mil pessoas na época do Tele e tal. Mas hoje 33 mil pessoas é um Morumbi vazio. E acho que é simbólico. O ato da direção em aumentar o preço de ingressos nesse momento do campeonato é um ato de desmobilização institucional. O ato do presidente do São Paulo, no dia do jogo com o Cuiabá, estar no aeroporto embarcando para os Estados Unidos chefiar a delegação, idem. É um sinal de desmobilização. Que o treinador, recém-chegado, não sabe o que está acontecendo. Ele, treinador, não está desmobilizado. Mas institucionalmente o São Paulo não se mobiliza para esse campeonato, que é uma maratona de poucos erros. Ontem, o técnico deu uma cartada que deu errado, né? Que era poupar alguns jogadores e lançá-los na segunda etapa, sobretudo o Lucas. O Luiz Gustavo, que a gente viu aí em ação, e o Rodrigo Nestor. O primeiro tempo do São Paulo sem os 3 foi ruim. Os 3 entraram aos 15 do segundo tempo muito mal. O Nestor muito mal, o Lucas muito mal e o Gustavo, que não vinha mal, entregou o gol. Então a estratégia do treinador deu completamente errado. E o São Paulo, em termos individuais, foi uma catástrofe. Ninguém jogou bem. Aí tem uma questão que é o adversário do São Paulo, que vem crescendo. O São Paulo só ganhou do Cuiabá uma vez na história. Gol do Nicão.
É um adversário meio... E também é um adversário comum nessas 3 últimas temporadas. São as 3 últimas temporadas do Cuiabá. O Cuiabá não muda. Quem muda é o São Paulo. O Cuiabá é um time essencialmente jovem, físico, de choque. E o São Paulo ou forma time para jogar contra esses times, ou vai ficar no meio da tabela. Por exemplo, como joga hoje o Botafogo, é como joga o Palmeiras. O futebol hoje é essencialmente físico. Se o São Paulo quiser formar um time de veteranos, ele vai ficar mais para Fluminense do que para Botafogo, certo? E o São Paulo está investindo cada vez mais em jogadores acima de 30 anos. Isso, o Palmeiras está tentando se livrar desesperadamente de jogadores acima de 30 anos. Esse é o futebol atual, gente. Você pode ter um ou outro acima de 30, talentoso e tal. Porque o que acontece hoje com o São Paulo é o seguinte: os titulares estão extenuados, eles não conseguem competir em partidas consecutivas e os reservas não estão dando conta do recado. Até porque do meio-campo para trás, por conta das lesões e da data FIFA da Copa América, o time está muito desfalcado, não tem muita opção do meio para trás. Então, é esse momento que o Zubeldia enfrenta. Essa possibilidade de foco em Copas, beleza, muito bonito. Só que vai ter um mês a mais só de Brasileirão. Um pouco mais do que isso, só de Brasileirão. E agora o São Paulo tem o jogo com o Vasco, que é um jogo, hostil, né? Para os dois no sábado, né? E acho que o Zubeldia vai ter que mudar. Talvez, se a coisa física está latente, se a defasagem técnica entre titulares e reservas também, talvez ele tenha que, taticamente, fazer alguma modificação. Porque o São Paulo hoje não tem meio campo. O Alisson, que vinha jogando sozinho no meio de campo, está suspenso contra o Vasco. E talvez, eu tô até com a canequinha, viu, Tirone, aqui, ó. 3 zagueiros é vida. Você conhece essa coisa? 3 zagueiros é vida? Conheço. Talvez essa maravilhosa linha de 3, que funciona tão bem em alguns times, possa ser adotada até em termos emergenciais pelo Zubeldia nos próximos jogos. Porque com linha de 4, o time até se defende razoavelmente bem, mas não tem meio e não tem criatividade. E agora é apenas uma derrota em 13 partidas, né? É um cenário diferente, né? O São Paulo conseguiu uma reabilitação, mas essa derrota, assim como aquela no primeiro jogo contra o Fortaleza em casa, na época do Carpini, para quem quer disputar em cima, são praticamente pontos irrecuperáveis. São 6 pontos irrecuperáveis. Mas aí, Tirone, deixa eu fazer uma pergunta Diga, claro. aqui para vocês. Vocês tinham expectativa no campeonato, olhando para esse elenco do São Paulo, olhando para Copa América, os outros torneios que tem para disputar, que o São Paulo fosse brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Então, assim, o São Paulo não está, neste momento, entre os 3, 4 ali. É uma surpresa imensa? Não, sim, eu respondo por mim. Não é uma surpresa, mas, assim, quando fala brigar pelo Campeonato Brasileiro, não é ser campeão. É fazer, chegar nas 10 rodadas finais, você está com possibilidades de ganhar. Que nada diferente do que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras, ele brigou pelo Campeonato Brasileiro o tempo todo? Não, ele ficou ali. 5º, 6º, 4º, 3º, 4º, 5º. É um grupo de 4 ou 5 que fica ali cercando o líder, né? E na hora que o líder escorregou na casca de banana, no caso do Botafogo, alguém tem que pegar esse negócio. No caso, foi o Palmeiras. Minha questão se acontecer como aconteceu ano passado, sei lá, algum time lá atrás da liderança e ele dá uma brecha, se o São Paulo estiver em 10º lugar, não vai brigar. Se ele estiver em 5º, ele pode ter chance. Então, quando eu falo brigar pelo Campeonato Brasileiro, é isso. Acho muito difícil ser campeão. Até eu falei outro dia, para mim, com muita sobra, o campeonato mais difícil de se conquistar, mais que a Libertadores, mais que a Copa do Brasil. Para mim, não tem comparação. É outra coisa. Brasileiro. É outra história. É outro nível de campeonato. Mas se você não tiver ali nas primeiras posições, e esse é o desenho que eu vejo do São Paulo, aí você não briga mesmo. Aí por isso que eu tô falando, o Tirone tá louco, acho que não vai brigar desde já. Por quê? Nessa pegada, não estará em condição de brigar quando chegar à parte final do campeonato. Esse é o meu ponto. Só uma coisa rapidinho, e passar a bola para o Rodrigo. Você falou sobre a idade, mas assim, eu entendo que tá sendo tudo bem, São Paulo tá com jogadores veteranos, esse é um problema, parará. Mas, para mim, o problema é outro. O problema é que os jogadores que não são veteranos não estão jogando nada. O Galopo tem 25 anos, o Michel Araújo tem 27, o Juan, que até tem entrado bem, tem 22, mas tem entrado menos. O Ferreirinha tem 26, o Eric tem 26, só que esses caras não estão jogando nada.
Aí Sim, você mas tem o que que eu recorrer digo é aos que veteranos. o time titular do São Paulo é velho. É isso que eu tô Eu falando. sei, mas se você E não for teve um A média equívoco de escalação ontem? Assim, porque ele botou o Alisson e o Galopo, teoricamente, para serem competitivos ali no meio de campo. O Cuiabá ganhava Nossa, todas as divididas. isso foi Então eu acho que sim, era um time muito, como o Arnaldo não gosta, faceiro. Era muito faceiro para jogar pois é. contra um time que é competitivo e físico. Eu acho que sem independente de volante. ter reservas ou não, mas não dá para botar o Galopo para brincar sozinho com o Alisson. O Alisson a gente sabe que vai entregar essa briga, mas o Galopo não. De verdade, tem toda a razão, Acho Rodrigo. que teve isso. A questão, acho que da briga do São Paulo, até para também responder a Alicia, é uma briga que poderia ser com, não estou falando com o Palmeiras e o Flamengo, mas com o Botafogo, com o Atlético Paranaense, com o Bahia, com o Cruzeiro. Tá no bolo desses aí, né? E o São Paulo tá aos poucos descolando do bolo desses aí, né? Lembrando que o Atlético Paranaense tem a seguinte situação, que empatou com o Botafogo ontem, o Tironi falou na abertura. O Atlético Paranaense, nos 2 últimos jogos, tomou o gol na última bola de cabeça. Na última bola do Flamengo, na última bola do Botafogo. Ele, por muito pouco, ele não ganhou as 2 partidas. E estaria pontuando o campeonato. Né? Dois escanteios, tipo Estaria goleiro com na área. 22 pontos, se tivesse vencido as Pois 2 é, partidas. Estaria por na liderança aqui, por tranquilo. aqui, por aqui. E assim, o São Paulo, eu acho que esses times, o Cruzeiro está em franca ascensão, vai ter uma janela, sabemos, né, Rodrigo? Janela do Cruzeiro, aquela janela é um basculante. Eu acho que eles têm perspectivas e tem aquela situação. Tem nos times titulares, esses times, Botafogo, Atlético, Cruzeiro, muita vitalidade. E o São Paulo não tem tanta vitalidade assim. Curiosamente, a LDU do Zubeldia era um time de muita vitalidade com um veterano, o Guerreiro. Né? Agora o São Paulo tem alguns e que não conseguem jogar seguidamente. Não adianta você escalar o Lucas contra o Inter, contra o Corinthians, contra o Cuiabá, contra o Vasco, que ele vai estourar. Não adianta você escalar o Caleri nesses 4 jogos seguidos, que ele vai estourar. Não adianta, e assim por diante. Né? É uma constatação, né, de uma formação de elenco, para mim, um tanto quanto Ninguém tá equivocado. aguentando, viu, Arnaldo? É assim, fisicamente. Exato, mesmo os mais O jovens. próprio Botafogo, que O Luiz você falou Henrique que dá foi pro banco, vitalidade, né? ele tirou o Luiz Henrique ontem e o Botafogo foi muito mal ontem. Você achou um empate no final num jogo que era para ter perdido. O Atlético Paranaense foi melhor o jogo inteiro, né? E ele teve que rearmar tudo. Só quem tá aguentando jogar todo o jogo é o Júnior Santos, que é o fenômeno físico. Mas o resto, ele tá tendo que revezar ali. Ele tirou o Luiz Henrique, já não tinha o Tiquinho disponível, o Savarino tá com a seleção. Então o Botafogo também ontem teve questões ali faltou recurso em determinado momento. Só porque o Atlético Paranaense está dando esses moles no último minuto mesmo. Mas se a gente analisar os 2 jogos do Atlético, foram bem diferentes. Ele, em casa, o Flamengo foi melhor do que o Atlético Paranaense e agora o Atlético foi muito melhor do que o Botafogo no Newton Santos. Poderia ter feito, inclusive, 2-0 bem antes de tomar aquele golzinho no final. Teve uma bola cara a cara, agora eu estou esquecendo quem que estava cara a cara com o John, e o John fez a defesa. Mas teve outros lances, inclusive você olha para cá do Fernandinho no final do jogo, que fez um bom jogo ontem, quase meteu um gol do meio de campo. A coisa vai ser, mas de novo isso, né? Que tomou um gol no último minuto de cabeça, mais uma vez, fizemos a mesma coisa. Viu a cara de decepção dele. Ó, e